É possível moldar o cérebro para a genialidade? O que separa uma mente comum de uma mente genial? Será que a genialidade é um dom raro, concedido apenas a alguns por um capricho do destino? Ou será que todos nós carregamos a semente de algo extraordinário, esperando para ser cultivada? No vídeo de hoje vamos explorar uma ideia fascinante. O cérebro humano não é uma estrutura fixa, mas um órgão vivo, capaz de se transformar ao longo do tempo. Com as ferramentas certas e um pouco de dedicação, é possível moldar nossa mente para alcançar feitos impressionantes. É possível que a genialidade esteja ao alcance de qualquer um? O mito do gênio nato. Por muito tempo, a humanidade olhou para os gênios com uma mistura de admiração e mistério. Acreditávamos que pessoas como Wolfgang Amadeus Mozart ou Albert Einstein nasceram com algo especial, uma faísca única que os tornava diferentes desde o berço. Mozart, afinal, compôs músicas complexas ainda criança, enquanto Einstein desvendou os segredos do universo com ideias que pareciam surgir do nada. Mas será que essa visão romantizada da genialidade resiste a um exame mais atento? Vamos questionar o mito do gênio nato e descobrir que, por trás de cada história de brilhantismo, há mais do que apenas um talento natural. Vejamos o caso de Mozart. É verdade que ele começou cedo, mas o que muitas vezes esquecemos é o papel de seu pai, Leopold, um músico talentoso e professor exigente. Desde os 3 anos, Mozart foi exposto a horas diárias de prática, ensaios rigorosos e um ambiente onde a música era o centro de tudo. Não era apenas uma questão de nascer com um dom, era uma vida voltada para a excelência. Da mesma forma, Einstein não desenvolveu suas teorias em um estalo de inspiração isolado. Antes de publicar suas ideias revolucionárias, ele passou anos estudando matemática avançada, física e filosofia, muitas vezes sozinho, em um esforço obstinado para compreender o mundo. Esses exemplos nos mostram que a genialidade não é apenas uma questão de sorte ou de um cérebro excepcionalmente projetado desde o nascimento. Ela é, em grande parte, o resultado de um processo, um cultivo cuidadoso de habilidades que qualquer pessoa pode, em teoria, perseguir. Pense em um jardineiro cuidando de uma planta. A semente pode ter potencial, mas sem água, luz e solo fértil, ela nunca se tornará uma árvore robusta. Da mesma maneira, nossas mentes precisam de estímulo, prática e paciência para florescer. Outro ponto importante é como a sociedade frequentemente reforça a ideia de que a inteligência é algo fixo. Quantas vezes ouvimos frases como "ele é naturalmente inteligente" ou "eu não levo jeito para isso"? Essas crenças podem nos limitar, fazendo-nos pensar que nossas capacidades são imutáveis. No entanto, a realidade é bem diferente. O cérebro humano tem uma capacidade surpreendente de se adaptar e aprender, independentemente da idade ou das experiências anteriores. Não se trata de nascer com um mapa pronto, mas de construir esse mapa ao longo da vida. Imagine uma pessoa que decide aprender a pintar aos 40 anos. No início, seus traços são hesitantes, as cores não se misturam bem e o resultado parece infantil. Mas com prática regular, digamos, 1 hora por dia durante meses, ela começa a perceber melhor a luz, a sombra, as proporções. O que mudou não foi o cérebro com o qual ela nasceu, foi o esforço contínuo que esculpiu novas habilidades em seu cérebro. Esse processo de transformação é algo que todos podemos acessar, desde que estejamos dispostos a abandonar a ideia de que o talento é apenas um presente inato. Portanto, o mito do gênio nato é, em muitos aspectos, uma meia-verdade. Sim, algumas pessoas podem começar com certas vantagens, uma memória excepcional ou uma curiosidade natural, mas essas qualidades só se tornam extraordinárias quando combinadas com dedicação e um ambiente favorável. Neuroplasticidade, o cérebro que se transforma. Agora que questionamos a ideia de que a genialidade é algo fixo, vamos abordar um dos conceitos mais empolgantes sobre o cérebro humano: sua capacidade de mudar. Essa habilidade é chamada de neuroplasticidade, um termo que descreve como o cérebro se reorganiza e se adapta em resposta às experiências que vivemos. Em palavras simples, neuroplasticidade é a prova de que nossa mente não é uma pedra esculpida para sempre.
mas uma argila que pode ser moldada com o tempo. Pense no cérebro como uma rede de estradas em uma cidade movimentada. Cada estrada é uma conexão entre neurônios, as células que transmitem informações dentro do nosso cérebro. Quando aprendemos algo novo, como andar de bicicleta ou cozinhar uma receita complicada, estamos criando estradas ou tornando as existentes mais largas e eficientes. Quanto mais usamos essas estradas, mais rápidas e fortes elas se tornam. É por isso que uma tarefa que parecia impossível no começo, como digitar sem olhar para o teclado, acaba virando algo automático depois de meses de prática. Um exemplo prático disso pode ser visto em quem aprende a tocar um instrumento musical, como o violino. No início, segurar o arco e pressionar as cordas certas exige um esforço enorme. Os dedos não obedecem, o som sai desafinado e a frustração é quase inevitável. Mas com semanas de prática diária, algo mágico acontece. Os movimentos ficam mais suaves, o som melhora e a música começa a fluir. Isso não é mágica, é o cérebro se ajustando, formando novas conexões para tornar a tarefa mais fácil. Cada nota repetida é como um pedaço de asfalto sendo colocado na estrada neural. Essa capacidade de mudança não está limitada à juventude. Muitas pessoas acreditam que, depois de certa idade, talvez os 30 ou 40 anos, o cérebro perde sua flexibilidade. Mas isso não é verdade. Ele continua sendo plástico, ou seja, moldável, ao longo de toda a vida. Um exemplo disso é uma mulher de 60 anos que decide aprender a usar um computador pela primeira vez. No começo, ela luta para entender os ícones na tela e clicar no mouse com precisão. Mas, com paciência e prática, ela não só domina o básico, como começa a navegar na internet e até a criar documentos. O cérebro dela não parou de aprender. Ele apenas precisava de um empurrão para construir novas habilidades. A neuroplasticidade também funciona de maneira sutil no dia a dia. Pense em alguém que muda de cidade e precisa se acostumar com um novo trajeto para o trabalho. Nos primeiros dias, ele depende de um mapa ou do GPS, hesitando em cada esquina. Mas depois de algumas semanas, ele dirige sem pensar, como se conhecesse o caminho desde sempre. O que aconteceu? O cérebro mapeou o percurso, tornando-o parte de sua memória habitual. Esse mesmo processo pode ser aplicado a desafios maiores, como aprender uma língua estrangeira ou resolver problemas matemáticos complexos. Para aproveitar essa capacidade, o segredo é simples, mas exige esforço, ou seja, desafiar-se constantemente. Se você passa o dia inteiro fazendo apenas o que já sabe, como assistir às mesmas séries ou repetir tarefas rotineiras, seu cérebro não tem motivo para mudar. Mas, ao introduzir algo novo, como montar um quebra-cabeça de 1000 peças, você força sua mente a sair do piloto automático e construir novos caminhos. É como exercitar um músculo. Quanto mais você o usa, mais forte ele fica. Portanto, a neuroplasticidade é a base para desbloquear o potencial que todos carregamos. Ela nos mostra que o cérebro não é um limite, mas uma ferramenta que podemos moldar. O cérebro é o protagonista dessa transformação, mas ele não age sozinho. A maneira como pensamos sobre nossas capacidades e o mundo ao nosso redor tem um impacto enorme no que podemos alcançar. Vejamos 2 pilares essenciais para moldar uma mente genial: a mentalidade certa e um ambiente que nos apoie. Primeiro, falemos da mentalidade de crescimento. Essa é a crença de que nossas habilidades não são fixas, mas podem ser desenvolvidas com esforço e aprendizado. Quem adota essa visão vê os desafios como oportunidades, não como barreiras. Compare isso com a mentalidade fixa, onde a pessoa acha que o talento é algo que você tem ou não tem. Um exemplo? Imagine 2 colegas aprendendo a usar um software novo no trabalho. O primeiro, com mentalidade fixa, desiste após alguns erros, dizendo: "Não sou bom com tecnologia". O segundo, com mentalidade de crescimento, persiste, experimenta, pede ajuda e, com o tempo, domina o programa. A diferença está na atitude. Cultivar essa mentalidade exige prática. Quando você falhar, e todos falham, o que posso aprender com isso? Em vez de se culpar por não entender algo rápido, celebre o esforço de tentar. Pense em um cozinheiro amador que queima um bolo.
Ele pode desistir ou analisar o erro. Talvez o forno estivesse muito quente e ajustar na próxima vez. Esse simples ajuste de perspectiva abre portas para o progresso. O ambiente é igualmente crucial. Ninguém se torna genial isoladamente. Precisamos de apoio, inspiração e recursos. Imagine uma jovem que sonha em ser escritora. Se ela crescer em uma casa onde os livros são valorizados, com pais que a incentivam a escrever e amigos que leem seus rascunhos, suas chances de sucesso aumentam. Você pode moldar seu próprio ambiente. Cerque-se de pessoas que o desafiam a crescer. Amigos curiosos, colegas motivados ou até um mentor. Pequenas ações, como organizar um espaço de trabalho tranquilo ou eliminar distrações, também fazem diferença. Esse ambiente focado facilita o aprendizado. Definir metas claras é outro passo. Escolha objetivos realistas e específicos. Em vez de quero ser mais inteligente, decida, vou ler um livro por mês ou vou praticar violão 20 minutos por dia. Esses alvos mantêm você no caminho certo e mostram o progresso ao longo do tempo. Enfrentar desafios também é essencial. Aceite tarefas que o tirem da zona de conforto. Cada obstáculo superado fortalece a mente. Juntos, mentalidade e ambiente criam o terreno perfeito para o cérebro florescer. Não importa de onde você começa. O que importa é como você escolhe seguir em frente. A ciência atual, como o cérebro se adapta. Chegamos ao coração da questão. Como o cérebro se transforma em um nível físico, vamos explorar os mecanismos por trás da neuroplasticidade e como a prática constante pode levar a resultados impressionantes. Tudo explicado de forma simples e direta. Quando aprendemos algo novo, o cérebro cria ou reforça conexões entre os neurônios. Essas conexões, chamadas de sinapses, são como pontes que transmitem sinais de uma célula para outra. Quanto mais usamos uma sinapse, por exemplo, ao repetir uma palavra em francês todos os dias, mais forte e rápida ela fica. Pense em um caminho na floresta, quanto mais você caminha por ele, mais claro e fácil de percorrer ele se torna. É assim que habilidades se tornam naturais com o tempo. Outro elemento fascinante é a mielina, uma camada que envolve partes dos neurônios e acelera a comunicação entre eles. Quanto mais você pratica uma tarefa, mais mielina se forma, tornando os sinais mais eficientes. É por isso que um pianista experiente toca escalas rapidíssimas sem esforço. O cérebro dele otimizou os circuitos necessários. Para o resto de nós, isso significa que repetir algo com atenção, como praticar uma apresentação no trabalho, pode nos tornar mais confiantes e precisos. O cérebro também é capaz de se reorganizar em situações extremas. Pense em alguém que perde a visão e desenvolve uma audição mais aguçada. Partes do cérebro antes usadas para processar imagens começam a ajudar com sons. Isso mostra como ele é flexível, adaptando-se às circunstâncias. Mesmo em menor escala, como aprender a usar uma nova ferramenta no trabalho, esse mesmo princípio está em ação. O que tudo isso significa? Que o cérebro responde ao que fazemos com ele. Se o desafiamos com atividades novas e consistentes, ele cresce. Se o deixamos na rotina, ele estagna. A escolha é nossa. Então, é possível moldar o cérebro para a genialidade? Sim, e essa possibilidade pode estar ao alcance de todos. Não é fácil, mas é completamente possível. O cérebro é um órgão vivo, pronto para se adaptar e crescer com prática, mentalidade positiva e um ambiente favorável. A genialidade não é um clube exclusivo. É um caminho que com muito esforço é possível trilhar, passo a passo. Se você quer trilhá-lo, comece hoje. Escolha uma habilidade, defina uma meta e persista. Use um desafio a seu favor.